Boa noite, graça e paz. Que você esteja aqui, pronto para receber o que Deus tem para você. Vamos ficar de pé para a gente adorar o nosso Deus, exaltar o Senhor Jesus. Quero pedir para você fechar os seus olhos, se desconecte de tudo agora. Sinta o rio de Deus transbordando neste lugar. Que a presença do maravilhoso Deus esteja neste lugar. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento, para que nós possamos adorar a um Deus vivo, um Deus que nos ama, um Deus que nos ajuda a manter o temor e a obediência nele. Esqueça de tudo o que aconteceu hoje. Esqueça. Coloque tudo nas mãos de Deus. Esqueça as preocupações. Existe um Deus vivo que te ama, um Deus um amor que constrange. É inexplicável o amor do nosso Pai. É inexplicável o amor do nosso Deus. Vamos orar. Amado Deus, nós oramos pela Tua presença neste lugar. Nós oramos, Pai, para que nós possamos diminuir e a Tua presença possa crescer, possa prevalecer. Meu Deus, o que seria de nós sem Você, Senhor, num mundo tão confuso, em tantas perturbações, tantas turbulências? O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, Senhor. Acalma o coração de cada um neste lugar, Senhor. Leva-nos ao lugar, Senhor, que nós possamos ver quão maravilhado Tu és. Nós não podemos explicar o quão lindo Tu és, Senhor, o quão maravilhoso Tu és. Derrama o Teu azeite neste lugar, Senhor, até transbordar, em nome de Jesus, amém. Trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos Te adoram aos Teus pés. Para sempre governarás, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és um totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Pra sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
nós ansiamos, nós somos tão tremendamente apaixonados por Ti, Senhor. Nós desejamos alcançar o Teu coração e a intimidade contigo. Senhor, derrama sobre nós o perfume precioso do Espírito Santo. Ó Santo Deus. Aleluia, declara isso, igreja. Maravilhoso. Aleluia. Tu és muito Mais do que eu possa expressar. ó Santo Deus. Somos maravilhados pela Tua presença, Senhor. O que dizer diante de um Deus tão bom? O Teu amor nos constrange, porque o Senhor nos dá mais uma chance, ainda que venhamos tropeçar, e apesar de nós, o Senhor mais uma vez dá mais uma chance, nos perdoa, nos limpa, nos purifica. Ainda que venhamos tropeçar, mais uma vez o Senhor dá uma chance, estende as suas mãos de graça e misericórdia. Ó Deus, que faz nos maravilhar todos os dias, pela sua misericórdia, pela sua graça e bondade. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, nos rendemos em adoração diante de Ti, nos rendemos nossos corações gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Seja exaltado para todos sempre, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Declara o irmão ou irmã que está ao seu lado uma palavra tão abençoadora para ela. Pelo menos dizer assim: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus, que bom que você está aqui. Quero dar boas-vindas também a você que está conosco pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, que está cultuando ao Senhor juntamente conosco, mesmo que seja por meio da transmissão deste culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Que alegria tê-los aqui nessa noite, noite da esperança. É uma noite que nós temos o propósito de estarmos perseverando em oração, em estarmos apresentando uma causa diante do Senhor, e estarmos assim nas próximas 7 terças-feiras, numa campanha de oração, e você terá no encerramento deste culto a oportunidade de fazer isso, um propósito com o Senhor, de estar perseverando nessa campanha de fé, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, há alguns recados. Hoje é o último dia para você, pai, mãe, fazer a inscrição do seu filho para participar da noite do pijama. Hoje é a última noite, tá? Vai acontecer já nessa sexta-feira. Então você que ainda não fez a inscrição do seu filho ou da sua filha, precisa fazer hoje. É a partir de 6 a 11 anos. Nessa sexta-feira, os demais detalhes, orientações será dada pela coordenação da Rede Kids, que você, ao fazer a inscrição, você terá logo todas as instruções precisas para que o seu filho ou sua filha participe de uma noite muito especial aqui para as crianças. Sábado, reserva essa agenda, teremos aqui um dia muito abençoador, especialmente uma programação muito abençoadora, especialmente para aqueles que trabalham na Rede Kids. A começar à tarde, terá aqui um tempo muito especial, Capacita Kids, para todos aqueles que são colaboradores da Rede Kids, que trabalham servindo essa rede. Haverá um casal que estará ministrando ao coração de cada voluntário, de cada irmão ou irmã que fazem parte dessa Rede Kids. E eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador. O pastor Mateus e a sua esposa Daiane, eles têm um ministério especial com a Rede Kids. Eles são lá de Presidente Prudente, da IPI, e eu tenho certeza que será uma bênção. Eles estarão aqui desde a sexta-noite, né, com as crianças, à tarde, para a ministração aos líderes, a todos os voluntários, e à noite, este convite é para toda a família. À noite, às 19h30, terá aqui uma grande celebração, uma palavra especial, ministrada por estes pastores, para toda a família. Pode trocar o slide, por favor, queridos? Para toda a família,
e queremos encorajar vocês a estarem aqui, meus irmãos, às 19h30, será um tempo realmente muito abençoador, eu tenho certeza vai ser muito edificante para a sua vida, no nome de Jesus, amém, queridos? E este recado, meus irmãos, quero avisar que neste domingo, à noite, nós teremos culto pela manhã às 10 horas, mas às 19 horas, nós teremos aqui um missionário que vai estar pregando, compartilhando as suas experiências e também os seus desafios. Ele é do Oriente Médio, nós não iremos tanto divulgar sua foto por uma questão de preservar a sua identidade, por conta das perseguições que tem sofrido neste país. Então, nós não iremos expor muito detalhes, mas se você realmente tem uma chama no seu coração por missões e quer saber também esses testemunhos, participe conosco neste domingo, às 19 horas, nós teremos aqui pela manhã o culto, mas ele estará com a sua família somente às 19 horas, para compartilhar conosco. Eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador e encorajador também para todos nós como igreja. Você já sabe, nós estamos falando há dias, que nós estamos à esperança desses dias chegar, de louvarmos ao Senhor pelo aniversário da igreja, 91 anos de nossa caminhada aqui em Sertanópolis. Nesses dias especiais, nós teremos aqui homens de Deus, do dia 8 ao dia 10, será no domingo, segunda e terça-feira. O pastor Pedro Leal, o pastor Silas Barbosa e o pastor Denis, tão conhecido aqui por nós, é uma bênção. Estes 3 homens de Deus estarão aqui nesses dias compartilhando, pregando a palavra do Senhor. Logo nós iremos trazer mais detalhes, mas pedimos para que você esteja colocando a sua agenda para participar conosco destes 3 dias de cultos, de ação de graças pelo aniversário da nossa amada igreja. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Se coloque de pé, por favor, irmãos amados. Nessa oportunidade, nós estaremos louvando ao Senhor através do louvor financeiro. É o nosso momento de expressar nossa generosidade, não é barganha, não é nada em troca, nós não fazemos isso a fim de esperar receber algo em troca, ao contrário, porque nós já recebemos do Senhor, estamos apenas reconhecendo e também manifestando nossa generosidade diante deste Deus tão bom. Amém, meus irmãos? Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, você pode estar saindo do seu lugar, trazendo a sua oferta ou o seu dízimo, da maneira que você sentir no seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor nesta hora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
glória. Nós estamos aguardando a sua volta, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás, pra sempre reinarás, aleluia. Nós te esperamos, Jesus, nós te esperamos, Senhor. Estamos firmados em Cristo, firmados na rocha inabalável. Nada pode nos consumir, nada pode nos abater quando estamos firmados na rocha eterna, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele sempre está do nosso lado. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, mas se a gente buscar lá no fundo, se concentrar no céu, a gente vai ver que existe um Pai, que existe um Deus que nunca nos abandonou, independente da situação, independente do que você esteja passando, Ele nunca nos abandona. Ele merece essa adoração porque Ele sabe, Ele nos vê, Ele nos acompanha em cada detalhe das nossas vidas. Adore ao Senhor e exalte ao Senhor. Tu és santo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso provedor. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver,
mais vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti. Nós cremos em ti, Senhor, nós cremos no teu amor, nós cremos em ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor, nós não tememos, Senhor. Tu nos sustenta, Senhor, tu nos sustenta, Senhor. Ele é adorado. Temer porque se eu estou guardado por quem
Senhor, esse é o anseio do nosso coração. Aliás, é a nossa confissão, Senhor. Nós cremos no Senhor porque Tu és um Deus provedor. O Senhor proveu já tudo que nós precisamos para vivermos uma vida piedosa, para vivermos na Tua presença e para o louvor da Sua glória. O Senhor nos deu o Seu melhor, o Seu Filho amado, Jesus Cristo, que deu-se por nós naquela cruz, justificou-nos pela Tua graça, tomando o nosso lugar, levando a nossa culpa e reparando, Senhor, a ira do Senhor que estava sobre nós. Senhor, isso é tudo que nós precisamos, mas nessa nossa jornada de fé, nós carecemos, ó Deus, de revelação da Tua graça, do Teu amor a cada dia, porque as lutas são grandes, Senhor. Os desafios são enormes. Sim, Senhor, as adversidades são terríveis muitas vezes, e só Tu sabes, ó Deus, a dor profunda do coração de um filho, de uma filha, diante, Deus, de uma dor, de um gigante. Senhor, só Tu sabes o clamor que vem da alma, dizendo: Deus, socorra-me. Pai, nessa noite queremos ouvir a Tua voz, queremos ser contemplados, agraciados, favorecidos, ó Deus, pela Tua rica misericórdia mais uma vez, em olhar, ó Deus, do alto e sublime trono de glória e majestade, mas em amor e graça, com Seu braço estendido, segurando-nos firmes, inabaláveis em nossa pequena fé, nos socorrendo, nos suprindo, provendo de novo. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, bem calmo, bem suave. Faça essa oração ao Senhor. Ele irá prover de novo, Ele irá suprir novamente. Ele é o teu Deus fiel, Ele não falha. Vamos cantar mais uma vez. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, irás prover de novo, Senhor. irás prover de novo. Nós cremos nisso, Senhor. Eu creio em Ti. Essa é a nossa fé, Jesus. Não vivo do que Isso. vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Glória a Deus. Se você crê nisso, firme e forte, aplauda ao Senhor com ousadia, com alegria, adoração. Aleluia. Toda a glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém, queridos? Podeis assentar. Fique à vontade. Que bênção. Essa canção é maravilhosa. É uma confissão de fé. É um abrir o coração diante do Pai, de um filho, de uma filha que confia na provisão do Pai. Amém, igreja? Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre você. Amém? Nós vamos dar continuidade nessa noite com esse tema, o favor de Deus. O favor de Deus. E eu quero, meus queridos irmãos, falar um pouquinho deste favor que é maravilhoso sobre nós. Um favor que nos surpreende, nos arrebata e nos transporta para uma realidade, para uma vida que de fato Deus espera. Quero já, meus queridos irmãos, convidá-los a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos ler os versículos 5 e 9. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 9.
Ou melhor dizendo, 5-9. Só quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera aí, pastor. Vamos lá, queridos, vamos projetar ali também, mas com a sua Bíblia aí, acompanhe. Diz assim, palavra de Deus. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Só um instante, isso. Então, versículo 6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E versículo 9, Noé, pegando aí a parte B do versículo em diante, Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O tema dessa noite, meus irmãos, é simples. Viva no favor de Deus. E quando a gente fala de viver, é literalmente viver. É vivenciar, é desfrutar, é caminhar, é andar, é experimentar, é viver. É você presenciar, é você de fato ter isso como convicção na sua vida. Viver no favor de Deus. Mas está até destacado ali, o que seria favor? Quando a gente pensa na palavra favor, o que vem à sua mente? Quando você presta uma ajuda a alguém, você está fazendo o quê? Um favor. Quando alguém pede para você, me dá um copo d'água, qual é a palavrinha mágica? Por favor. Você usa essa palavra mágica, amém? Glória a Deus, não esqueça dela, ela é importante. O favor, queridos, nada mais é do que uma ajuda, um auxílio. O favor é uma prestação de serviço. E por que não entendermos até voluntariamente e incondicionalmente? O favor, ele não é algo que se requer algo em troca. O favor, ele é voluntário. O favor não espera nada em troca. É um favor. Eu decido ajudar. Eu decido auxiliar. Eu decido fazer alguma coisa. Sem esperar nada em troca. Isso é um favor. Não é? E quando a gente pensa, meus irmãos, no favor de Deus, nós estamos pensando aí no agir de Deus voluntariamente e incondicionalmente e apesar de nós, a nosso favor. Quando nós pensamos no favor de Deus, nós estamos pensando na sua intervenção, na nossa história, na nossa vida, na nossa trajetória, em prol das nossas necessidades, ou, se pensarmos em termos gerais, da nossa maior necessidade. Qual é a maior necessidade do ser humano? Qual? É ser feliz? Quantos desejam ser felizes? Amém? Quantos são felizes? Oh, glória! Qual é a maior necessidade do ser humano? Não é ser feliz. A maior necessidade do ser humano é a graça salvadora de Deus. É o favor imerecido do Senhor. Por que favor imerecido? Porque nós não merecemos. Nós não merecemos nada que venha do bom Deus, do maravilhoso, glorioso Deus. Nós não merecemos nada. Aliás, mereceríamos, não fosse a graça salvadora dele em nossas vidas, pela justificação de Cristo em nós, nós mereceríamos o quê? A ira de Deus. A Bíblia é clara, o Senhor Jesus é claro,
em definir isso, ou então expressar isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, naquela conversa que ele tem com Nicodemos, em dizer que todo aquele que crer nele tem a vida eterna, mas quem não crer já está condenado. Está debaixo da ira de Deus. Então, se você me perguntar assim, pastor, qual é a real, qual é a maior, qual é a verdadeira necessidade do ser humano? É a salvação. É a graça salvadora do nosso Deus, que se revela em Cristo Jesus. E isso nada mais é do que o favor imerecido de Deus. Ninguém pede para ser salvo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, que lhe tocou em graça e lhe proporcionou a fé, para reconhecer a sua necessidade, para reconhecer o seu pecado, para reconhecer as suas mazelas, a sua sujeira, a sua impureza e a sua necessidade do toque e do poder e da salvação que vem de Deus. Mas o fato é que a salvação vem de Deus e não de nós. Por isso nós somos alvos da graça, alvos do favor de Deus. Quando falamos do favor de Deus, estamos falando do ato, do agir, da ação de Deus em nosso favor, quando não merecemos. E Ele faz isso incondicionalmente por amor. Por amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é verdade? Então, glória a Deus. Mas nós precisamos viver neste amor, queridos, viver nesta graça, viver neste favor. E é isso que eu quero chamar a você a atenção nessa noite, para descobrirmos como vivermos no amor, no favor de Deus. Como vivermos no favor de Deus? Nós lemos um texto que muito nos intriga, porque é difícil entender, é difícil engolir esta verdade que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, e nós, seres humanos, somos pecadores. Deus, sendo justo e santo, Ele não tolera o pecado. Ele não suporta o pecado. Deus não compactua com o pecado. Quando nós lemos esse texto, e você sabe muito bem essa história, se já não leu, já pode até ter visto um filme a respeito, novela, ou mesmo que você tenha lido a palavra, e talvez você fica se perguntando, mas que Deus é esse, que decide e Ele de fato faz tal feito como este, escolher um homem, uma família, separá-los dentre toda a humanidade, e com isso, de fato, aniquilar toda a raça humana, exceto uma família, por conta do pecado. A nossa primeira reação, quando nos deparamos com esse texto, é quase que uma revolta. Porque se você parar para prestar atenção, nós não teríamos essa atitude, ou talvez teríamos. Deus não é como nós, que ao se ofender, Ele tem uma reação à ofensa que teve. O fato é que Deus sempre foi justo e nunca deixou de ser justo. E o fato de não tolerar o pecado e o fato de decretar uma punição, uma condenação à humanidade, isso não o faz menos Deus e não o torna um Deus pior, muito pelo contrário, Ele permanece justo, santo, verdadeiro e digno de todo louvor, toda glória. Sabe por quê? Eu sempre falo isso e gosto de reforçar, que Deus é tão misericordioso, meus irmãos, tão misericordioso, que nos deu uma chance, e sempre nos dá uma chance. Adão e Eva pecaram lá no Éden, e qual seria a punição merecida pela sua desobediência? A morte, o aniquilamento, a extinção. Deus poderia ter acabado com tudo ali mesmo, mas por sua graça, por seu favor imerecido, por sua misericórdia, Ele deu uma chance, Ele deu uma oportunidade. Afinal de contas, Deus não foi pego de surpresa, e a atitude, a desobediência da humanidade não foi algo que afetou Deus, porque Deus não se deixa afetar pela sua criação, Ele é autossuficiente em si mesmo.
Deus não pode ser afetado por nossas atitudes. Mas Deus sempre amorosamente, graciosa e misericordiosamente, vai em direção da sua criação para a restauração. Deus permite que Adão e Eva continue a vida com limitações, mas agora diante de uma grande separação entre Deus e a humanidade, uma separação espiritual cruel, terrível, em que a partir dali eles precisariam da religião, ou criariam a religião para alcançar o favor de Deus, para chegar até o trono de Deus. E a gente vem vendo na história da humanidade a religião tentando alcançar o favor de Deus, mas nada consegue, a não ser simplesmente mergulhar cada vez mais na infalibilidade do pecado humano, porque o coração humano é mau e só carrega dentro de si a maldade, a não ser que o favor de Deus venha sobre o coração, sobre a humanidade. E quando a gente fala do favor de Deus aqui na vida de Noé, na família de Noé, porque a história é o seguinte: Deus viu a situação que estava a humanidade, Deus viu a situação em que estavam as pessoas, Deus vê o coração. Falamos aqui certa vez sobre o fato de que nada está oculto aos olhos de Deus, e Deus vê não somente as atitudes, mas Deus vê as intenções do coração. E Deus então faz uma análise e Ele diagnostica a realidade da humanidade como uma humanidade pecadora e mergulhada na corrupção do pecado. O Senhor viu, e o fato de o Senhor ver, Ele coloca toda a humanidade na mesma condição. E aí a gente volta os nossos olhos para Romanos capítulo 3 e versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Salmo 14 vai refletir isso. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há nada e ninguém que venha expressar santidade, pureza, verdade, justiça diante de Deus na sua criação. Nada e ninguém. Portanto, Deus olha para a humanidade e só vê pecado, corrupção, sujeira. Uma sociedade dominada pelas paixões do seu coração. Homens e mulheres, crianças, velhos, idosos, jovens, todos se deixando levar pelas paixões da sua carne. Sem freio, sem limitações, sem regras. É quase a mesma coisa de você ligar um jornal policial, não é? E o que você encontra lá? Só tragédia, só coisa ruim, só desastre. Você assiste o jornal 30 minutos, 15 minutos, você fica doente. Porque só tem coisa ruim, só tem tragédia. Isso reflete a humanidade, reflete o coração do homem, reflete quem o ser humano é. O ser humano é mau. Eu até brinco que muitos gostam de dizer, né? Deus é bom e o diabo não presta. Misericórdia, vou fazer apologia aqui ao diabo, porque ele já está derrotado. Ele é inimigo, o nosso arco-inimigo, o inimigo de Cristo. Mas ele já está derrotado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas eu gosto de dizer, e não dá ibope para o diabo não. Eu prefiro dizer, Deus é bom e nós não prestamos. Somos totalmente carentes da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. O Senhor viu a realidade, o Senhor viu a situação, a condição da humanidade. E nós precisamos entender, queridos, em primeiro lugar, que o favor de Deus é a partir da nossa necessidade. Necessidade. E quando a Bíblia diz que o Senhor viu, e ali também a expressão de que o Senhor em si entristeceu, talvez na tua versão bíblica vai estar
ao invés de a palavra triste, vai estar a palavra que o Senhor se arrependeu. E de fato é como se Ele tivesse mudado de ideia. Ele criou a humanidade, Ele criou o ser humano, mas agora diante da condição corrupta da humanidade, Deus então se arrepende, ou Ele muda de ideia. Isto é apenas um antropomorfismo. Já ouviu falar nisso? Não é de comer. Isso aí se refere a uma palavra designando para a gente entender que a Bíblia, muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, vai atribuir ações, atitudes, partes do corpo, vai atribuir aspectos humanos, características humanas, afeições humanas a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito, Ele não tem corpo físico. Deus não se prende à matéria, àquilo que é físico. Deus, Ele é ilimitado. Mas as humanas a Deus, para nos fazer entender como Ele pensa e como Ele age. Então não pense você que de fato Deus se arrependeu. Porque Deus não se arrepende. Porque Deus conhece tudo, antes, durante e depois. Ele é o ontem, Ele é o hoje e Ele é depois. Amém, queridos? Estão entendendo? Deus não é pego de surpresa com as atitudes, os acontecimentos na história da humanidade. Jamais. Aliás, Deus age em meio à história para que os seus planos e os seus propósitos se cumpram. Jamais poderemos pensar que Deus é um Deus tão fraco e limitado como achamos muitas vezes e que Ele é pego de surpresa. Jamais. Entenda isso. Deus é soberano. E Ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Mas Ele viu e se entristeceu. E quando a Bíblia fala que Ele se entristece, é refletindo a sua justiça. É refletindo a sua santidade, a sua pureza. Deus é santo, justo e puro. E não tolera e não se compactua com o pecado, queridos. Não fosse o seu favor, a sua misericórdia sobre nós, nós teríamos sido consumidos já. Não é assim que diz Lamentações capítulo 3? Quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. A cada amanhecer, cada vez que você acorda, é um novo dia de agradecer a Deus porque você está vivo, porque você está debaixo do favor divino sobre você, de te permitir viver e de ter a oportunidade de mais uma vez olhar para Ele, confiar nele, andar na presença dEle, e se entregar verdadeiramente a Ele e derramar o seu coração a Ele. As suas misericórdias, mas Deus se entristece. Queridos, mas saiba que em meio a essa humanidade corrupta, em meio a uma sociedade virada do avesso, de pernas para o ar, em meio a uma sociedade mergulhada na injustiça, no caos, na intolerância, no desrespeito, em meio a uma sociedade, queridos, carregada de pecado, de sujeira, de coisas que não agradam a Deus. Esse texto é fantástico. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Aí você fala, mas o que tinha em Noé que agradou os olhos de Deus? Porque quando a Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos de Deus, é como se Deus olhasse favoravelmente, agradavelmente, graciosamente a Noé, e verdadeiramente identificando um ser humano diferente, não alguém sem pecado, porque só teve uma pessoa que não pecou nessa humanidade. Quem foi? Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem, porém sem pecado, justo, santo, um homem puro e verdadeiro. Só Jesus não pecou. Noé, apesar de ter achado o favor de Deus, foi um homem que viveu diferente, queridos. Mas eu quero lhe ressaltar algo. Quando a Bíblia diz que Noé encontrou o favor aos olhos do Senhor, nós precisamos entender que não foi Noé meramente que alcançou algo em Deus, mas Deus, por livre graça,
decidiu amar, cuidar, proteger, dar segurança, salvação a Noé e a sua família. Por que aconteceu aqui? Vocês sabem a história. Deus separa Noé e diz: Noé, faz uma arca, porque eu vou derramar um grande dilúvio sobre a terra. Eu vou derramar um dilúvio. Vai acontecer um grande dilúvio e vou aniquilar, vou destruir, como nós lemos no texto ali, toda a raça humana, todos os animais, todos os vegetais. Eu vou acabar com tudo. Vamos resetar. Vamos começar do zero. E vou começar com você, Noé. Você foi escolhido para recomeçar. Você foi escolhido por mim. Eu te escolhi para recomeçar. Então você vai, Noé, não dá para ler o texto todo, porque vai tomar muito tempo, mas você pode ler nos capítulos seguintes, que você vai encontrar essa história, que Deus diz para ele separar um casal, um macho e uma fêmea, um casal de cada animal, cada espécie de animal, para guardar nessa arca, e também a sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa. Quantas pessoas? 8 pessoas apenas. De toda a raça humana, Deus reservou, separou, escolheu 8 pessoas para recomeçar, para ressignificar, para restaurar todas as coisas. Deus poderia ter aniquilado até mesmo Moisés, a Noé e sua família, mas Ele escolhe alguém, Ele separa alguém, Ele se revela a alguém, a fim de restaurar, reparar e recomeçar. Sabe que isso me chama a atenção? Que Deus faz o que lhe apraz. Quem somos nós para julgar as atitudes de Deus? Deus é Deus. Ele é o Criador, nós somos apenas e meramente criaturas. Um pouquinho mais agora como filhos e filhas em Cristo Jesus, mas totalmente dependentes dEle. Assim como Noé. Noé encontrou favor aos olhos de Deus. É como se não houvesse nada que Noé fizesse para de fato mudar o coração de Deus em relação às pessoas, mas ele teve a graça de ser agraciado por Deus. E sabe que isso me reflete, queridos? Aí eu passo já para o outro versículo, o versículo 9, reflete a vida que Noé levava. Como viver no favor de Deus? Em primeiro lugar, entenda que Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te deu vida e te restaurou em Cristo Jesus. Deus restaurou a sua sorte, te deu salvação em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Você tem um nome escrito no livro da vida, e Deus fez isso independente de você. Ele decidiu te amar, Ele decidiu te tocar, Ele abriu os teus olhos e o teu coração para você crer. Foi Ele quem realizou isso em você. É o favor imerecido, é a graça salvadora de Cristo Jesus em nossas vidas. Em primeiro lugar é isso, entenda isso. Deus nos escolhe, Deus nos separa. Mas como viver este favor? Como viver neste favor, no favor de Deus, queridos? Precisamos entender que para viver no favor de Deus, queridos, apesar de nós mesmos, da nossa pecaminosidade, porque jamais deixaremos de pecar, mas nós podemos sim andar, viver e desfrutar o favor de Deus numa vida justa e íntegra, como foi Noé. Porque Noé tinha a opção de não ser íntegro e de não ser justo. Noé tinha a opção de ser Maria vai com as outras, de andar com a multidão, de estar no meio do muvuco, sabe? De ser levado por todo mundo. Mas não, ele decidiu viver diferente. Ele decidiu, escolheu, tomou a decisão para viver uma vida íntegra, justa, em meio ou entre os seus contemporâneos. Talvez até seus próprios familiares, e com certeza isso, sofreram as consequências de uma vida corrupta e injusta diante de Deus.
mas Noé decidiu e ficou firme. Isso me chama muita atenção, meus queridos, porque nós temos que tomar cuidado qual o caminho que estamos tomando, quais os passos que estamos trilhando, porque se queremos o favor de Deus, precisamos estar atentos aonde estamos pisando, com quem estamos andando, como estamos falando, que tipo de atitude estamos tendo. Estamos sendo honestos, estamos sendo justos, estamos tendo palavra, sendo responsáveis por nossas atitudes e nossas palavras. Estamos verdadeiramente vivendo uma vida que reflita o favor de Deus. É como que assim, Noé foi escolhido por Deus, e talvez agora, como escolhido por Deus, ele entendesse a necessidade de viver à luz disso, ou a partir disso. Eu diria que assim, nós jamais vamos alcançar o favor de Deus por nós mesmos, jamais. Porque já dissemos e vou repetir, o favor de Deus é imerecido, amém? Mas precisamos viver de uma forma digna. Precisamos fazer por merecer. Nós não vamos merecer nunca, mas precisamos fazer por merecer, demonstrar, buscar, desejar, nos empenhar. Você volta os seus olhos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele fala assim: empenhem-se para uma vida reta, justa diante de Deus. E é isso que Noé fazia. Agora eu acho interessante, quero te dar uma informação aqui interessante. Aliás, pegando essa última frase do versículo 9, Noé andava com Deus. Como viver no favor de Deus? Primeiro, você precisa entender que você é escolhido imerecidamente. É uma graça que te alcançou, que te salvou. Segundo lugar, você precisa viver fazendo a diferença. Viver para valer a pena. Sendo justo, sendo íntegro. Não agindo e não vivendo como a maioria, mas fazendo a diferença. Como uma pessoa que está sob o favor de Deus. Em terceiro lugar, você precisa ter intimidade com o seu Senhor. Você precisa não só desfrutar, mas você precisa ter uma reciprocidade na aliança que Deus fez com você. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Isso significa que todo o resto da humanidade não andava com Deus. E aí talvez você se pergunta, mas como é difícil andar com Deus? Porque toda a sociedade vai por um caminho. E andar com Deus é como Jesus ensinou no Sermão do Monte. A cultura do reino de Deus é viver na contramão do mundo, como disse John Stott no seu livro Contra a Cultura, comentando Mateus 5-7, o Sermão da Montanha de Jesus. Andar com Deus é viver, é andar na contramão do mundo. Isso não é fácil, meus queridos. Você quer viver no favor de Deus? Você precisa se esforçar. Você quer viver o favor de Deus? Você precisa se empenhar. Você quer viver o favor de Deus? Você precisa entender que haverão custos, haverão renúncias, haverão entregas, mas vai valer a pena. Sabe por que vai valer a pena? Porque a salvação cada vez mais vai ficar clara para você. Noé andou com Deus e isso, entendendo o favor de Deus sobre ele, lhe garantiu a salvação da sua vida e da sua família. Mas sabe o que me chama a atenção? Estava observando isso poucos minutos antes de subir ao púlpito. Corri ali ler antes aqui alguns versículos e pude captar uma essência aqui. Se você voltar os seus olhos aí no versículo 24 do capítulo 5, versículo 24, você vai ver que um homem chamado Enoque
andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Sabe quem foi Enoque? Foi o bisavô de Noé. Enoque gerou Matusalém ou Metusalém. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Enoque foi o bisavô de Noé. Noé, com toda certeza, teve conhecimento de que o seu bisavô andou com Deus e não foi mais visto nessa terra, porque Deus o tomou para si. Podemos contar em uma mão apenas homens que andaram com Deus e foram arrebatados e foram tomados para si por Deus. Por exemplo, Enoque. Subentende-se que Moisés, porque ninguém achou o corpo de Moisés. Elias. Não me lembro de outros. Se tiver, depois alguém me fala. Noé teve a informação e talvez cresceu com este conhecimento de que o seu bisavô andou com Deus. E eu consigo entender que o fato de o seu bisavô ter andado com Deus no favor de Deus, isso refletiu na sua descendência. Porque Matusalém, e depois Lameque, e depois Noé, olha o que Lameque diz. Lameque, pai de Noé, no versículo 29 do capítulo 5, deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Havia um legado na vida de Noé do favor de Deus. E Noé não abriu mão. Noé agarrou firme e forte este legado. O seu bisavô Enoque, ele andou com Deus e nunca mais foi visto na terra. Todo mundo ficou, mas somente ele sumiu. Agora Noé andava com Deus e todo mundo se foi, e somente ele ficou e a sua família, porque ele estava debaixo do favor de Deus, assim como seu bisavô. Não importa o que venha acontecer, sobrevir, se venhamos a perder a nossa vida no favor de Deus, se venhamos nos entregar por inteiro até a morte no favor de Deus e pelo favor de Deus, ou se Deus venha nos preservar. Sabe quem eu lembro aqui agora? Eu não sei porque Deus está me levando a falar isso, baseado nisso. Me faz lembrar do apóstolo João na ilha de Pátimos, quando todos os outros apóstolos morreram, foram martirizados, crucificados como Jesus, alguns de cabeça para baixo, foram até as últimas consequências por amor a Jesus. E o apóstolo João foi o único que sobreviveu, que permaneceu, que Deus preservou até a sua velhice. E subentende-se que ele morreu de velhice, ainda que numa prisão. Mas todos eles estavam debaixo do favor de Deus. Todos. Por que eu quero frisar isso? Porque o favor de Deus, querido, nos levará a uma vida de santidade. O favor de Deus nos levará a uma vida íntegra e justa. Nos levará a uma vida de entrega, de renúncia. A uma vida na contramão desse mundo, de amor. Amor verdadeiro, genuíno. Não buscando nada em troca, mas apenas correspondendo a uma graça que nos alcançou. Portanto, nós temos problemas, dificuldades, e nós vamos orar por tudo isso logo após a pregação. E nós achamos que estamos perecendo muitas vezes em frente às adversidades. Imagine Noé
tendo que enfrentar a rejeição, a conspiração, as injúrias, os xingamentos, porque Deus lhe falou, lhe apareceu e disse: construa uma arca, você vai fazer assim, assado, mas faz. E ninguém nunca jamais construiu uma arca antes. Até esses dias, logo ontem mesmo recebi uma palavra pelo celular, um vídeo de um pastor dizendo, muito me encantou, dizendo que Noé, ele pôde fazer o que fez porque ele se firmou na promessa de Deus, na palavra de Deus. Ele enfrentou tudo e todos, mas ficou firme no favor de Deus, no Deus que disse: eu estou com você, no Deus que disse: eu escolho você. Viva no favor de Deus. Viva no favor de Deus. Perceba o favor de Deus na sua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por quê? Porque é um favor maravilhoso, soberano sobre você. E Ele se revela hoje. Ainda que você não veja saída, ainda que você não veja solução para os seus problemas, saiba que é um favor maravilhoso sobre você. Em Cristo Jesus nós achamos graça, encontramos graça aos olhos de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Isto basta para vivermos. Fique em pé, por favor. Eu quero te fazer um desafio. Se você ainda não se descobriu neste favor divino, nesta salvação, nesta misericórdia de Deus, que te dá uma nova vida, um sentido para viver, quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Eu não vou falar para você vir aqui à frente. Aí onde você está, você sabe que Deus está falando com você. Eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Renuncie toda a resistência hoje. Quebra isso em nome de Jesus. Você precisa dessa graça. E Deus te trouxe aqui para te mostrar isso. O mundo à sua volta está caindo aos pedaços, está de perna para o ar. E talvez você não encontre pessoas, ou até mesmo Deus te coloca pessoas para te mostrar que é possível viver uma vida justa e íntegra, que é possível sim ir na contramão deste mundo, e Deus te trouxe aqui para você entender que o favor dele está sobre você. Você só precisa se descobrir, abrir os seus olhos e se deixar ser envolto, encharcado por este favor, por este amor. Faça isso hoje, não deixe para amanhã. Eu não quero te persuadir, eu quero te encorajar. Entregue a sua vida a Jesus. Viva uma nova vida no favor de Deus hoje e a partir de hoje. Mas eu quero desafiar você também, que talvez esteja enfrentando tantas lutas e você não consegue enxergar esse favor. Você talvez se perdeu em meio a tanta corrupção. Você se perdeu em meio às desilusões, às frustrações da sociedade, deste mundo, e você não encontra mais este favor. Deus pode restaurar isso na sua vida hoje. Você crê nisso, amém? Deus pode te restaurar e restaurar isso em você hoje. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Eu não mereço nada de Ti. E apesar de mim o Senhor me escolheu em Cristo Jesus. Apesar de mim o Senhor me amou. Apesar de mim o Senhor me deu novas vestes. O Senhor colocou um louvor nos meus lábios. O Senhor restaurou a minha sorte, Senhor. Portanto, Pai, renova em mim a alegria da Tua salvação. Faz-me uma nova pessoa ainda hoje. Faz-me sair daqui, Senhor,
renovado e restaurado por este favor que me alcança. Ah, Senhor, me faz viver com sentido e propósito no Teu favor. Pai, eu oro por aqueles que decidem por Jesus Cristo nessa noite. Eu não sei, Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Sonda este coração. Pai, envia o Teu Espírito. Sopra-lhes o Espírito da vida, Senhor, trazendo das trevas para a luz. Ah, Deus, arrancando o ódio e colocando o amor, tirando a tristeza e colocando a alegria, tirando o desânimo e colocando a coragem. Sim, Senhor, de alguém que foi favorecido pela Tua graça e merecida graça, Senhor. Salva, liberta, restaura, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os intercessores aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que está na campanha, venha à frente receber oração. Você que talvez vai começar hoje, não importa a sua semana, venham todos à frente. Vamos orar por você. E você também que deseja, talvez não está na campanha, nem vai começar, mas à luz desta palavra, Deus falou com você, e você deseja receber uma oração, venha à frente também. Nós queremos te abençoar. Enquanto cantarmos essa canção, vamos fazer assim, em nome de Jesus. Nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, me entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Senhor, nós declaramos a tua fidelidade. Fiel é o Senhor, fiel para cumprir os teus planos, fiel para cumprir os seus propósitos. Fiel ao Senhor a tua palavra, que zela para cumprir a sua palavra. Senhor, nós cremos que toda palavra a respeito de cada um de nós, vindo da parte do Senhor, declaramos que há de prosperar no nome de Jesus. Que nada há de impedir os teus planos, o teu favor sobre as nossas vidas. Pai, nós apropriamos a tua palavra nessa noite, para vivermos sob o favor do Senhor todos os dias de nossas vidas. Vivermos, ó Deus, o teu favor, de ver a tua graça sobre as nossas vidas, de ver a tua mão suprindo, provendo e livrando, Senhor, de toda cilada, de todo mal. Senhor, continue guardando as nossas vidas, guardando, Senhor, cada família, guardando cada lar, guardando o casamento, guardando os filhos, tudo que leva o nome e o sobrenome, nós entregamos aos teus cuidados. Declaramos o teu favor sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Senhor. Seja o teu nome glorificado. Nós cremos que o Senhor é fiel. Adoramos a um Deus que é fiel. Toda honra e toda glória sejam dadas somente a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Antes de ministrarmos a bênção, meus irmãos, só quero reforçar mais uma vez para as nossas preciosas irmãs, que nesta quinta-feira, às 20 horas, é o encontro de vocês da Rede Mulher. Vai ser um tempo muito especial. Venham com muita fome, com muita sede de Deus. Temos certeza, tem uma palavra de Deus para os seus corações, em nome de Jesus, amém? Deus vai usar tremendamente a vida da pastora Joana, como tem usado todas as mulheres que vêm aqui pregar a palavra. Encorajamos vocês a estarem aqui, será um tempo muito especial, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, queridos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor Jesus. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.